Olá, meus irmãos, mais um dia na leitura da Bíblia Sagrada para nós. Hoje, o dia 123. Amém? Começar em 1 Reis, capítulo 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedros sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez o pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro, de soalho a soalho. Em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra, por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados, e pedras de 8 côvados. Em cima delas, pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. E no grande pátio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem cheio de sabedoria e de entendimento e de conhecimento, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, e formou 2 colunas de cobre, da altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor, sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram da obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima da parte globular, que estava junto à rede, a 200 romãs, e 200 romãs em fileiras em redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna da esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 para o sul, e 3 olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriormente para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios, que levava 2000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e o de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases, tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras.
E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões os bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes fundidos, do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra de rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base. Seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço de cada uma, e os outros adornos em redor. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases do lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e as 12 e os bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos esses objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, e o altar de ouro, e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da propiciação. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâminas e as tenazes também de ouro, como também os vasos e os apagadores e as bacias, as colheres, os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e a das portas da casa do templo, também em ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregava a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins.
porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o altar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente que edifiquei uma casa para morada, assento para sua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi: Meu pai, portanto propuseste no teu coração edificar a casa ao meu nome. Bem fizeste em propor no teu coração, todavia tu não edificarás essa casa. Porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel. Como tem falado o Senhor, edifiquei uma casa em nome do Senhor, Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre a casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve no lugar tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, faze-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa. Ouve tu então nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar à terra, que tens dado a seus pais. Quando os céus se fechar, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos,
e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra para que desde o teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das tuas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier da terra remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar voltando para esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa, que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor, para o lado desta cidade que tu elegiste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o teu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste aos seus pais, para essa cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno e de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo, Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo, o juízo do seu povo Israel, e cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor,
Portanto, ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e a todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Continuando, 2 Crônicas 4 e 5. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, totalmente redondo, e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor com um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, desde 10 em cada côvado, contornando-o. Tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles. E as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita com a borda de um copo, como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs as 5 à direita, 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto e lavarem nelas, porém o mar era posto, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio de bronze, e revestiu as suas portas. E pôs o mar ao lado direito para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra, que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases um mar e as 12 bois debaixo dele. Semelhantemente as caldeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios fez Irão, Abiú ao rei de Salomão, para a casa do Senhor, de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da propiciação, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderes segundo o costume, perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas, as tenazes, eram de ouro, do mais finíssimo ouro. Como também os apagadores, as bacias, as colheres, os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as 2 portas do dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Amém, meus irmãos. Essa é a leitura de Deus para nós hoje, para a honra e glória do nosso Deus, e até a próxima.